Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, a nossa live tradicional de perguntas e respostas que agora acontece toda segunda-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo e busco responder as dúvidas e perguntas de todo mundo que está me acompanhando ali ao vivo. Por que eu faço isso? Todos os dias eu publico muito conteúdo, muitos vídeos, muitas postagens para que você cada vez chegue mais perto de conseguir se tornar mais um investidor, uma investidora sempre em alta. Mas é normal que no processo de aprendizagem você, vão surgir algumas dúvidas. É normal, você está aprendendo, vai surgir dúvidas, você vai resolvendo. E a ideia é a gente parar uma vez por semana, certo? Para que você tire as dúvidas e se prepare para uma nova semana de aprendizado, tá bom? Então agora você vai ver a gravação da última consultoria gratuita, mas saiba, toda segunda, a partir de agora, 20 horas, essa foi foram mais de 120 consultorias gratuitas até hoje, mais de 2 anos que existe esse quadro, tá? E você pode participar ao vivo da próxima, mas agora fica aí com a gravação da nossa última consultoria gratuita, onde várias perguntas super interessantes foram respondidas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Quais investimentos a gente tem que emitir DARF? Vamos lá. Emissão de DARF é quando você vai fazer um pagamento de imposto de renda de alguns investimentos. Quais são esses investimentos? Você precisa emitir DARF sempre que você for fazer um pagamento de imposto de renda sobre o lucro com ações e imposto de renda sobre o lucro com fundos imobiliários, tá? São os dois casos dentro dos investimentos que fazem parte do método investidor sempre em alta, do método que faz qualquer pessoa lucrar nas altas casas da bolsa, que você vai precisar emitir DARF. Entretanto, contudo, porém, todavia, o que acontece? Você pode usar estratégias que fazem com que você nunca precise pagar imposto de renda ou que você consiga pagar a menor quantidade possível de imposto de renda e jogar isso para frente de forma 100% legal. Vou falar aqui sobre algumas estratégias tributárias. E, gente, o que eu estou falando aqui é estratégia 100% legal. Quando você olhar para mim, você já pode ver o quê? Que tudo que eu falo é legal, tá? Eu tenho pavor desses golpezinhos. Não é golpe, é tudo dentro da lei. Só que é autorizado e muitas pessoas não usam. Então, o que acontece? Eu vou te falar sobre algumas estratégias tributárias para você pagar menos imposto ou, quem sabe, nunca pagar nem sobre o lucro com ações, nem sobre o lucro na venda de cotas de fundos imobiliários. O que acontece? Quando eu estou pensando em ações especificamente, que eu teria que fazer essa emissão da DARF para pagar o imposto, toda pessoa, quando investe por conta própria, ou seja, por meio do seu próprio CPF, não está investindo por meio de um fundo de investimento, não, está investindo por conta própria, o seu CPF, o que acontece? Todo mundo tem uma isenção de R$20 mil em vendas por mês. Repito, todo mundo que investe por conta própria, pelo seu CPF, tem uma isenção de R$20 mil em vendas por mês. Isso significa que você pode vender até R$20 mil por mês em ações. E se não extrapolar 20 mil, você pode vendeu R$19.999 e teve R$19 mil de lucro. Quanto você tem que pagar de imposto de renda? Zero. Nada. Porque você é isento de pagar imposto de renda caso você venda até R$20 mil por mês em ações. E fizer a compra e a venda de uma ação em dias diferentes. Se você fizer day trade, comprar e vender ação no mesmo dia, aí não tem essa regra de isenção, tá? Não é válida. Então, qual estratégia que você pode fazer? Gente, o que eu vou falar aqui vai fazer você economizar no mínimo, por baixo, uns R$10 mil nos próximos meses ou anos. Por baixo, eu poderia vender isso aqui, ó. Um treinamento sobre estratégia tributária. Valeria a pena. Cobraria R$1.000, seria barato. Então anota aí. O que você pode fazer? Veja, coloca no seu celular para despertar, coloca na sua agenda, não sei como é que você se controla, uma vez por mês para você fazer o seguinte, pegar todas aquelas suas ações que estão subindo, se valorizando, e você fazer o seguinte processo. Você vender R$19.999 em ações que estão dando lucro. Você pega, você vende essa ação em qualquer dia do mês e recompra essa ação no dia seguinte. Por que você vai fazer isso? Imagina o seguinte. Imagina você for lá e comprou uma ação por R$10 que o preço agora está 20. Simplesmente voou por conta de uma condição específica de mercado. No mês subiu 100%. E aí, o que você vai fazer? Você quer continuar investindo naquela ação porque você enxerga que tem mais potencial. Só que se você vender, um volume muito alto, o que você vai fazer? Vai ter que pagar imposto de renda. Um volume muito alto, maior que 20 mil. Então, o que você pode fazer? Você pode vender R$19.999 ou o valor mais próximo disso, desde que não passe de 20 mil, em ações, para que você
registre essa venda e tenha esse lucro isento de imposto. Como você quer continuar com a ação, no próximo dia você pode recomprar essa ação. O preço vai estar mais ou menos o mesmo. Dificilmente vai variar os 15% de imposto que você teria que pagar sobre o lucro. Então você vende num dia, no outro você já pode recomprar, só para registrar esse lucro. Você pode fazer isso mês a mês recorrentemente com ações com lucro, para você ir sempre colocando o seu lucro dentro da faixa de isenção. Tá bom? Primeira estratégia. Segunda estratégia que você pode utilizar. Existe algo chamado compensação de prejuízos quando a gente está falando em ações e fundos imobiliários, tá? Então, outra coisa que você pode fazer? Você pode pegar aquelas ações que você tem que estão se desvalorizando e mensalmente ou periodicamente, tá? Isso aqui não precisa ser dentro do mesmo mês, não é o limite de isenção, mas você periodicamente, todos aqueles ativos que você tem que estão se desvalorizando, você pode vender eles, saca só. Vender eles para você registrar esse prejuízo e depois, no outro dia, você pode recomprar eles. Por que você vai fazer isso? Quando você registra o prejuízo de algum investimento no ato da venda, você pode usar esse prejuízo acumulado no passado para abater de lucros futuros para o cálculo de imposto de renda. Então, você pega um prejuízo passado e abaixa o lucro futuro. Vinícius, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Você foi lá, comprou uma ação por R$10, essa ação duplicou, foi para R$20. E aí você vai lá e vende 50 mil reais que você tem nessa ação. E você teve um lucro, por exemplo, exemplo, tá? Você tinha 25 mil reais e subiu 100%, foi para 50 mil, você vendeu 50 mil. Então você teve um lucro de 25 mil reais aproximadamente. Poderia descontar a taxinha aqui lá, tá bom. Aproximadamente 25 mil. Só que você ficou 1 ano e meio inteiro fazendo vendas de investimentos bons que estavam passando apenas por uma desvalorização de curto prazo. Algumas ações que, não vingaram, mas são boas empresas, você acredita para o futuro. São empresas de um setor específico que andam muito com base no ciclo da economia, agora não está no momento, mas elas têm um grande potencial. Então você vai lá e vendeu, só que você registrou 30 mil reais em prejuízo no passado. Você vendeu a ação, recomprou por um preço mais barato. Então você registrou esse prejuízo e você pode compensar esses 25 mil, ficar isento do imposto da renda e ainda sobra 5 mil para você compensar de próximos investimentos futuramente. Então essas aqui são 2 estratégias tributárias, tem várias outras. E tudo isso tem aulas específicas dentro do meu programa de acompanhamento, 100% legais, que podem fazer com que você nunca ou quase nunca paga imposto de renda sobre o lucro com ações e com fundos imobiliários. Por quê? Você já é isenta de imposto de renda sobre dividendos, sobre recebimento de parte dos lucros das empresas, sobre recebimento dos rendimentos dos aluguéis dos fundos imobiliários. Você pode ficar isento também, usando essas estratégias e várias outras que estão dentro do meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta. Aqui detalhei 2, são as mais tranquilas de explicar. E você pode usar isso para você nunca pagar imposto de renda de forma legal, certo? Ou quase nunca. Manda aqui nos comentários. O que você achou dessas estratégias? Você já faz isso? Você já sabia disso? Porque isso aqui pode fazer você economizar milhares e milhares de reais nos próximos anos. Tá bom? Então, tem que emitir DARF para ações e fundos imobiliários, mas você só paga imposto de renda caso você, ou com recorrência, caso você não use algumas dessas estratégias. Como funciona o investimento em dólar? Entra para um fundo em dólar e quando ele sobe é só vender? Vamos lá. O que é o investimento em dólar? É você comprar a moeda. Ou seja, vou lá, eu poderia fazer o quê? Eu poderia comprar um pão, eu poderia comprar um computador, eu poderia comprar um microfone, eu poderia comprar uma câmera, eu poderia comprar qualquer coisa. Ao invés de eu comprar alguma coisa, eu vou lá e troco os meus reais, o meu dinheiro, não por uma câmera, não por um produto, não por um serviço, por dólar, pela própria moeda. Como que eu faço isso? Existem várias ferramentas, várias formas, vários veículos para você chegar no mesmo lugar, tá? Então você pode usar, por exemplo, você pode ir lá e fazer uma transferência para uma conta internacional, não gosto disso. Você pode comprar o papel moeda espécie, também não gosto disso. Você pode ir lá e fazer, abreviando aqui a situação, ir lá e fazer um investimento em um fundo de investimento cambial. Aí pode ser bom, pode ser ruim. O que é importante se analisar num fundo cambial? Se ele tem uma gestão com histórico comprovado, validado, sem histórico de corrupção, de falta de transparência, se esse fundo ele tem taxas baixíssimas, se esse fundo ele é um fundo que
tem um histórico de rentabilidade compatível com a rentabilidade do dólar. Se tem taxas baixas, já comentei. Se tem histórico da gestão. Se o próprio fundo tem um bom histórico, quanto mais tempo ele tiver, melhor. Se a rentabilidade dele bate com a rentabilidade do dólar. Se a política de investimento é adequada, não é muito arriscada. Além disso, tem uma sacada importante que pouca gente sabe. Até eu venho comentando e muita gente não sabe disso. Na legislação brasileira, está escrito que 80%, pelo menos 80% do patrimônio do fundo cambial, ele precisa ser utilizado em instrumentos financeiros que vão gerar, que sejam ligados ao dólar, que vão gerar a oscilação do dólar, a variação do dólar. Os outros 20%, o que o fundo cambial pode fazer? Ele pode pegar esses 20% do patrimônio que tem no fundo lá e ele investir, por exemplo, no Tesouro Selic. Então, existem alguns bons fundos que no longo prazo conseguem entregar um resultado de aproximadamente o quê? A valorização do dólar mais 20% da taxa Selic. Mais 1/5 da taxa Selic. Por quê? Porque além dele conseguir entregar com derivativos essa valorização do dólar, o que vai acontecer? Ele consegue ainda assim investir um valor em renda fixa e ter esse boost, essa rentabilidade adicional com o patrimônio do fundo. Então, você consegue muitas vezes pagar o imposto da renda só por esse boom de rentabilidade, tá? E aí tem que seguir esses critérios, mas basicamente o processo é esse, tá? Comprou dólar, futuramente você vai vender um pouco de dólar quando você quiser retirar um pouco do lucro. A gente geralmente faz isso nos rebalanceamentos, que é um momento específico onde você faz a revisão da sua carteira de investimentos, tá? Então é isso mesmo, você compra dólar, quando você quiser você vende dólar e pronto, não tem muito mistério não. Tá bom? Poderia falar sobre fundos imobiliários de infraestrutura. Vi que tem isenção de IR nos rendimentos, entre outras características. Mas pergunto se encaixaria no método pelo fato de serem tão recentes. Eu gosto de algum tempo de validação para fazer análise, porque senão toda análise ela fica complexa, né? Você não tem muita base para fazer análise. E aí o importante é que esse fundo, e aí o fundo de infraestrutura vai... Poxa, qual é o objetivo dele? É geração de renda? Ele já está com capital alocado? Vamos lembrar, o fundo imobiliário, o objetivo dele dentro da Magari é geração de renda. Ele entrega esse objetivo, é uma renda atrativa frente aos outros setores, porque a gente tem outros setores entregando um rendimento muito bom. Então, se for atrativo e se tiver histórico, dá para analisar. Se não, eu prefiro deixar uns 6 meses rodar, a gente tem um mínimo de histórico, a gente conseguir enxergar alguma previsibilidade para depois entrar, tá? Novidade, a gente não precisa estar exposto sempre à novidade. É importante ter base, assim, histórico para a gente conseguir validar hipóteses e aí, quem sabe, investir ou não. Tá bom? No momento, investir em commodities é rentável? Vera, as commodities estão caindo para caramba. Então, commodity é sempre uma surpresa, tá? Se commodity... Por quê? Porque depende de oferta, demanda, de guerra, de não guerra, de recessão global ou não ocorrência de recessão global. Então, commodity é instável, tá? Hoje pode estar de um jeito, daqui 6 meses pode dar do outro. Quer ver? Março de 2020, cotação do petróleo, $20. Março de 2022, cotação do petróleo, $120. Sextuplicou em 2 anos. 6 meses depois, setembro de 2022, cotação do petróleo, entre $80 e $90. Desabou 30%. Então, assim, commodity você nunca vai saber como vai ser no futuro. Que depende de N fatores e é um setor que eu particularmente nem gosto de investir. Tá? Nem gosto. Justamente por essa imprevisibilidade natural das commodities. Recebi R$300 mil. Ainda não terminei as aulas do programa Investidor Sempre em Alta. Então, aqui é um aluno do programa fazendo a pergunta. O que faço para não deixar o dinheiro parado? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Não é uma recomendação de investimento, mas... que bom que gostou, Thiago. Tamo junto. Mas assim, existe uma parcela das pessoas que falam sobre investimentos, dos influencers sobre investimentos, que dizem, vai lá, compra uma ação, vai aprendendo, vai indo. Eu sou totalmente contra essa visão. Eu não tenho essa postura, eu não sou influencer, tá? Mas o que acontece? O que eu considero mais correto? Vamos ser adulto. Você tem várias coisas na vida que você tem que resolver. Investimentos, finanças é uma delas. Então, quem fez a pergunta, ia comentar o nome, mas não preciso comentar,
já está dentro do programa. Então, poxa, primeiro você aprende e depois você aplica. Ok, você está fazendo a coisa certa. Não estou respondendo para quem fez a pergunta, estou falando abordar em geral já. Então, não comece antes de estar pronto. Comece quando estiver pronto, poxa. Tiver o conhecimento pronto, mas não fica naquela trava. Não, mas eu nunca fiz, eu não estou pronto. Não, tem o conhecimento, vai se expor, poxa. E aí o que acontece? Onde que você deixa o dinheiro enquanto você aprende como investir? Para mim tem 2 lugares possíveis, tá? Isso vale para qualquer pessoa. Primeiro lugar possível, Tesouro Selic, o investimento mais conservador que existe no Brasil. O que é o Tesouro Selic? É um empréstimo que você faz para o governo federal e você pode resgatar a qualquer momento. Ele tem ali nos primeiros 15 dias, ele cobra um spreadzinho, cobra um valorzinho para você não resgatar o valor tão rápido, não fazer trade com títulos públicos. Então o governo cobra um valorzinho para caso você queira resgatar e daria um pequeníssimo prejuízo. A partir de 15 dias o retorno é só positivo, certo? Então você vai ter um rendimento, vai estar ok, vai estar hoje... Não é muito acima da inflação, né? Mas é 13,75% ao ano. Vai rendendo até o momento que você monta a sua Magari e aí você se expõe de uma forma a ter um potencial de rentabilidade muito maior com o passar do tempo, tá? Então, primeiro, Tesouro Selic. Segundo investimento que você pode fazer, que é o da minha preferência, tá? É o que eu prefiro. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. O que é esse tal de fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Vamos lá. Para você investir no Tesouro Selic ou em qualquer outro título do Tesouro Direto, pré-fixado, IPCA+, você investe pelo mercado primário. Vinícius, que bicho é esse mercado primário? O que é mercado primário? É um mercado onde o investidor tem uma relação direta com o emissor do título. Então, por exemplo, o que é um título público? É um empréstimo que eu faço para o governo federal. O que é um CDB? Um empréstimo que eu faço para um banco. O que é uma debenture? Um empréstimo que eu faço para uma empresa. Quando eu lido diretamente, eu dou o dinheiro para o próprio governo, eu estou investindo pelo mercado primário. Desde 2002, existe o Tesouro Direto, que é um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional, o órgão do governo, para possibilitar com que pessoas físicas, com seu CPF, invistam em títulos públicos, emprestem dinheiro para o governo. Quem que faz a intermediação de todo esse processo? A B3, a nossa Bolsa de Valores. Vinícius, Bolsa de Valores não é ações, não tem a ver com renda variável? Tem, mas tem a ver com renda fixa também. Então, tudo hoje passa pela B3. Então, o que acontece? Ou praticamente tudo, tem algumas coisas que não passam. O que acontece? Para você usar o Tesouro Direto e investir como pessoa física, você precisa pagar uma taxa de 0,2% do patrimônio investido anualmente, para você conseguir usar aquele sistema e investir em títulos públicos. Agora, antes de 2002, existia o mercado secundário, que é justamente o mercado que as instituições financeiras utilizam para investir em títulos públicos. Como que você podia investir em títulos públicos naquela época? Só por meio de fundos de investimento. E aí, o que aconteceu? Em 2017, o BTG lançou o primeiro fundo DI do tipo simples com taxa zero. O que é isso? O fundo DI do tipo simples taxa zero é o seguinte, é um fundo de investimento que tem um CNPJ próprio, que compra títulos públicos por fora do Tesouro Direto e por isso não tem que pagar essa taxa de 0,2% e pega esses títulos e investe com qual dinheiro? Com o dinheiro dos cotistas, os donos desse fundo, que são os clientes do BTG Pactual Digital. Aí, com o passar do tempo, várias outras corretoras passaram a oferecer esse fundo DI do tipo simples com taxa zero. Na prática, o que as corretoras fazem? Elas criam, ou as gestoras, criam um fundo de investimento, taxa zero mesmo, com uma estratégia de captação de clientes. Esse fundo DI do tipo simples, por ele ser do tipo simples, a lei determina que ele invista pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Os fundos que eu gosto, eles se comprometem em regulamento em investir pelo menos 95% do patrimônio do fundo no Tesouro Direto, em títulos públicos federais, por fora do Tesouro Direto. Mas é um mercado regulado, tudo certinho, tem auditoria, não é nada de errado. É o mercado para instituição financeira. Então, o que acontece? Quando você investe num fundo DI, do tipo simples, com taxa zero, aqueles que têm minha preferência, você investe no Tesouro Selic sem pagar taxa, de 0,2% ao ano. Então é a mesma coisa, o risco vai estar no mesmo lugar, no governo, ou seja, o menor risco da economia, porque o governo pode imprimir moeda a hora que ele quiser. Só que você não vai estar pagando taxa nenhuma
no fundo DI do tipo simples com taxa zero. Tem a lei te amparando, que pelo menos 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em títulos públicos federais. E no Tesouro Selic você teria que pagar aquela taxa de 0,2% ao ano. Vinícius, vai mudar minha vida eu pagar ou não essa taxa? Não vai mudar a sua vida, honestamente. Mas, poxa, tem um valor a mais, frente a 300 mil vai dar alguma diferencinha ali. Vai dar uma pizza com tranquilidade. Tá? Então não tem porquê você pagar uma taxa a mais, sendo que você não precisa, na minha avaliação. Tá bom? Então, você está com 300 mil parado, não terminou ainda as aulas do programa, não montou a sua Magar ainda, não mandou para validação, relaxa, respira fundo. Ou Tesouro Selic ou fundo DI do tipo simples com taxa zero, na minha visão. Depois que você tiver com tudo pronto, você vai lá e implementa e é só alegria. Tá? Gostaria de ver qual a sua opinião sobre 2 CRAs. CRA da JSL com rendimento em IPCA mais 3,55%. Eita, rendimento baixo, hein? E CRA da JF Citrus com rendimento de 7 IPCA mais 7,5%. Fiz esses 2 investimentos na XP em 2019. De forma geral, eu não invisto em CRA. Simples assim. Então, se eu não invisto em CRA, eu venderia esses CRA. Tá? De uma forma bem direta. O que é um CRA? Só para que vocês entendam. Tá? Dentro do meu programa de acompanhamento, eu explico isso dentro do módulo Garantir. Isso, dentro do módulo Garantir, tá? Que é o 3º módulo. O que é um CRA? CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio. O que é um certificado de recebíveis do agronegócio? O que é recebível? Nada mais é que um empréstimo que você tem como garantia um contrato de securitização. Vinícius, me explica esse negócio. Eu vou te explicar de uma forma mais simples de você entender que não é ligado ao agronegócio, mas a gente pega o exemplo do CRI, que é igual ao CRA, só que ao invés de ser do agronegócio, está ligado à infraestrutura. Então, o que é um CRI? É o mesmo que o CRA, só que para o setor imobiliário. É certificado de recebíveis imobiliários. Na prática, o que é um CRI? Um CRI nada mais é que o seguinte: imagina que tem uma empresa que está, uma construtora, que ela vai incorporar, vai construir um prédio. Quando a empresa vai construir um prédio, o que ela faz? Ela vende apartamento na planta, certo? Esses apartamentos na planta, geralmente, via de regra, são comprados via financiamento imobiliário. E esse financiamento, basicamente, com a própria construtora. E esse financiamento, ele vai sendo pago aos poucos, certo? Vai sendo pago, 30 anos, 15 anos. É um longo período de tempo. Você já parou para se perguntar de onde é que sai o dinheiro para a construtora construir aquele prédio, sendo que ela vai receber 15 anos ou 30 anos depois? Ou você acha que ela constrói 1, 2, 3 prédios e só constrói outro daqui 15, 30 anos? Não faz sentido, né? Mas de onde é que sai aquele dinheiro? Ela pega empréstimo? Um pouco pode ser de empréstimo, financiamento e tudo mais. Mas chega num nível de escala que ela precisa fazer algo chamado securitização. O que é esse contrato de securitização? Basicamente, a construtora pega e vende essa dívida para um investidor. Como assim? Pensa comigo. Você foi lá, está construindo um prédio, tem 50 apartamentos vendidos na planta, tudo certinho, você está recebendo o rendimento. Só que você se depara com a seguinte situação: não tenho dinheiro para erguer esse prédio. E eu tenho que entregar ele porque daqui 2 anos tem que estar na mão dos proprietários. Eles não vão esperar 30 anos para receber o apartamento. Então, o que acontece? Aquela construtora, ela precisa desse dinheiro. Então, ela vende esse fluxo de pagamento mensal que os donos dos apartamentos fazem via financiamento para um investidor que vai emprestar o dinheiro todo para ela. Então, imagine o seguinte: eu sou um investidor, tenho muito dinheiro, vou lá, empresto essa quantia de dinheiro para a construtora e a construtora vai me pagar o quê? O valor que eu investi acrescido de uma taxa de rentabilidade específica, que aí vai ser 3,55% ou 7,5%, como é o exemplo que foi dado aqui nessa pergunta. Tá? Só que qual é a garantia desse CRI ou desse CRA? É aquele próprio imóvel. Aquele próprio imóvel, que pode ser ou não construído. Por quê? E se a empresa quebrar no meio do caminho? E se os donos dos apartamentos pararem de pagar o financiamento e derem distrato? Então, quando você tem um CRA, quando você tem um CRI, é muito complicada a garantia que você tem. A garantia ela é muito pior, é uma garantia muito mais arriscada. Porque é aquele contrato, por exemplo, de financiamento que, na verdade, é a garantia de tudo. Então, na verdade, você não tem muita garantia, sabe? Então, você tem que ter cuidado com CRA e CRI, tá? E, de forma geral, debênture também eu não invisto, que é o empréstimo para a empresa. Por quê? Se eu vou correr o risco, pensa comigo, vou investir em ações, o que eu estou fazendo? Me tornando sócio de uma empresa.
Estou me tornando sócio de uma empresa. Ou seja, eu tenho um potencial de crescimento muito maior. E qual é o meu risco? O risco é a empresa falir. Ponto. Se eu invisto num CRI, CRA, debenture, estou emprestando dinheiro para a empresa, qual é o risco? O mesmo, a empresa falir. E qual é meu ganho? Menos de 20% ao ano. Em alguns momentos, 5, 10, 15% ao ano. Não faz sentido eu correr o mesmo risco de ir a zero, da empresa falir, e eu estar com o meu ganho limitado àquela taxa de rentabilidade específica lá da renda fixa. Se eu vou correr um risco tão grande de uma empresa ir à falência, eu quero ter o máximo potencial de retorno possível. Então, quando eu tenho qualquer relação com uma empresa, o que eu quero fazer? Eu quero investir nas ações dela. Porque eu tenho mais potencial de rentabilidade do que eu teria se eu investisse na renda fixa, se eu emprestasse dinheiro para ela. Eu quero ser sócio. Agora, quando eu quero pegar uma parte do meu dinheiro e deixar na renda fixa, para quem que faz sentido eu emprestar? Somente para o governo. Porque o governo tem a capacidade de criar moeda. O governo não quebra, só se ele tiver dívida internacional muito grande. Se ele tem muita dívida internacional, dívida externa, aí o governo pode quebrar. Foi o que aconteceu no Brasil na década de 90, onde teve congelamento da poupança e tudo mais. Dívida externa era muito alta, reserva baixa. Hoje, a gente tem 6, 7 vezes mais reserva internacional do que dívida. A dívida interna pode ser aumentada, vai gerar alguns problemas de confiança, de inflação, mas o governo consegue emitir dinheiro e pagar a conta. Então, o governo não quebra com dívida interna, só com dívida externa. Então, quando eu vou falar em renda fixa, é título público e acabou. CRI, CRA, debenture, tchau. Jamais. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, clique aqui embaixo em gostei, curtir, compartilha com 5 amigos. 5 amigos que você não quer ver perdendo dinheiro, 5 pessoas que você quer ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Pelo menos, parando de perder dinheiro. Porque hoje tem mais de 4 milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.